Retrógrado desde o dia 1º de maio, a gente vai ver o momento em que Plutão reingressou em Capricórnio e o que será que ele trouxe à tona nessa primeira hora que ele passou pelo signo de Aquário. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como a gente vai falar do momento que ele está reingressando, né, após a retrogradação, eu vou deixar os dois vídeos aqui. Primeiro do ingresso dele, que aconteceu no dia 23 de março, no signo de Aquário, e aí o tempo que ele permaneceu em Aquário e trouxe muita coisa à tona, que é o que a gente vai falar hoje, e também do movimento de retrogradação que iniciou no dia 1º de maio. Vale lembrar que como o Plutão vai permanecer em Aquário até 2043, tudo que a gente tiver de indício, né, tudo que a gente puder analisar, entender, ampliar a nossa consciência sobre esse movimento, vai ser melhor para a gente se preparar, porque esse é um movimento totalmente desconhecido por nós. Ele já esteve em Aquário, né, como eu falei nos vídeos anteriores, lá em 1770, 1790, com uma pequena diferença, ele ainda não era descoberto. Então, desde que Plutão foi descoberto, a gente tem pela primeira vez o ingresso no signo de Aquário, e é sim muito significativo, vale a pena a gente analisar, colocar a lupa ali e entender melhor. Bom, entrando no tema do vídeo em si, o que a gente precisa entender, né? Que o Plutão está retrógrado desde 1º de maio e aí ele reingressou no signo que ele já tinha passado, que era Capricórnio. Então aquilo no primeiro grau ali, no grau 0, né, como vai ser mostrado lá na mandala, a gente vai ver algumas coisas que ele já trouxe à tona em relação ao signo de Aquário. Por isso que eu deixei o link para os vídeos anteriores para a gente entender melhor essas energias, até para acompanhar o que vem, né, do que eu vou falar a partir de agora. Lembrando que não é a última retrogradação que o Plutão vai fazer, ele tem mais uma, até ingressar definitivamente lá no dia 19 de novembro de 2024, e aí sim segue mexendo com o signo de Aquário. Até lá a gente vai ter essas pequenas passagens, né, muito breves dele, e um momento em que retrograda, revisando aquilo ali que ele já mostrou. Então o papo aqui é mais para a gente ver a oportunidade que a gente tem de entender e atuar nesses temas, porque a partir de agora, com essa revisão, né, que ele vai passar mais uma vez nos graus, a gente tem a chance de consertar, de melhorar aquilo que ele já mostrou. Lembrando que por onde ele passa também ele traz a destruição, né? Mas não quer dizer necessariamente que as coisas estão ruindo, vão cair, né? Fisicamente vai explodir tudo, não é isso. Ele expõe aquilo que estava oculto, né? Ele traz isso à tona, ele é o senhor do submundo, o Hades da sabedoria grega, então ele reina no submundo. É o verdadeiro poder, né? Muita gente pensa que era o Júpiter que governava, mas não. Quem governa é quem controla a fronteira entre a vida e a morte, né? Então é Plutão, o grande governante secreto, oculto assim do mundo para os gregos. Tanto é que os gregos tinham muito medo de falar sobre Hades, no caso, né? Vamos chamar com o nome grego, mas era o Hades. Eles tinham essa superstição de não tocar no nome, porque sabia que podia trazer à tona, né, essa sombra da morte e não queriam mexer com isso. Mas quem governa de fato é ele, então ele expõe isso, trazendo à tona, né, mostrando na superfície, muitas vezes aquilo que a gente precisa lidar, e a partir dali, o que vai ser feito, né? A exposição por si só daquilo que não tá legal, do que é negativo, do que é pútrido, fica lá pra gente ver. Mas o que a gente vai fazer a respeito depende do grau de consciência, do quanto a gente está entendendo e da vontade de cada um. Ou seja, o que ele já mostrou no signo de Aquário, né, na sua primeira hora, como eu tô chamando, ele vai deixar exposto, não vai embora. Não adianta a gente tentar tapar o olho, né? Porque não vai ser possível esconder disso. Isso vai permanecer.
quer a gente atue para resolver ou quer a gente já cele aí o nosso destino para os próximos anos, porque vocês vão ver que eu vou tocar em assuntos que vão mexer com o futuro da humanidade. Mais uma vez a gente está falando de futuro, então é importante entender isso. Então vamos dar uma olhada na mandala do reingresso, na verdade, né, do Capricórnio, o que ele pode fazer por uma das suas últimas passagens pelo signo das estruturas da ambição e da responsabilidade e o que isso representa, quais os outros potenciais estão desenhados ali. Bom, esse mapa aqui é só para a gente ver, né, o momento em que Plutão reingressou no signo de Capricórnio, desde a sua retrogradação iniciada lá no dia 1º de maio, agora ele voltou, né, para o grau 29, isso aconteceu no dia 11 de junho, às 6h45 do horário de Brasília, o mapa traçado aqui em Contagem mais uma vez. Então Plutão já a 29 graus e 59 do signo de Capricórnio, deixando Aquário. Lembrando que esses signos finais ali, essa faixa que é chamada de faixa de transição entre signos, não quer dizer que porque ele já mudou aqui para o Capricórnio que ele não está trabalhando mais o signo de Aquário. Na verdade, ele vai seguir fazendo esse trabalho até 2043, né? Já tinha falado isso no vídeo do ingresso. Só que agora a gente tem meio que como se desse um respiro do que foi essa brevíssima passagem dele pelo signo de Aquário, que já mostrou muita coisa, trouxe muita coisa à tona. E a leitura dessa mandala é para a gente tentar entender o que esse afastamento pode representar dentro dos temas que foram mostrados pelo Plutão em Aquário. É muita coisa, não dá para falar de tudo, mas eu fiz aqui levantei uns principais e agora a gente vai entender um pouco mais essa energia da mandala para a gente ver como isso vai ser extrapolado para os temas relevantes ali, né? Principalmente a tecnologia. Vocês vão ver que pegou muito forte na tecnologia. E eu acho que eu tinha até falado isso no vídeo do ingresso, que a gente, né, seria ali muito impactado por essa passagem, que ele mostraria de fato aquilo que a gente não estava enxergando, e vocês vão ver que foi dito e feito. Então tá, 29 graus do signo de Capricórnio. Primeira coisa que a gente tem que ver é que ele vai voltar a formar um sextil com Netuno. Netuno já iniciou a retrogradação, então vai começar a afastar, né, da órbita do Plutão. São dois planetas lentos, mas na luta aí das tartarugas, o Plutão sai perdendo. Ele é mais lento ainda do que o Netuno. Então o Netuno vai conseguir distanciar e esse sextil não fica tão exato. Só que o que a gente precisa ver? Quais eram as ilusões, miragens e confusões que a gente tinha sobre aquilo que ele expôs, sobre aquilo que ele revelou e principalmente aquilo que a gente precisa atuar para resolver, né, para tomar as medidas dentro daquilo que foi exposto. Porque essa miragem pode confundir a gente pode achar que, né, estamos embarcando, é mais ou menos assim, a gente viu o que ele mostrou, né, o lado escuso, né, o lado pútrido da tecnologia, por exemplo, e agora a gente embarca numa miragem de não enxergar o que precisa ser feito. Porque ele está falando que ele entrou em Capricórnio e balançou, falou, gente, olha, vocês estão desenvolvendo um monte de coisa aí que vocês não sabem nem como funciona. Aí ele voltou e falou, vocês têm um tempo aí para reestruturar isso, para melhorar, para desenvolver de forma adequada. Por que mostra isso, né? Além desse aspecto com o Netuno, tem também a conjunção com a Lua, então traz um apego emocional para isso, um apelo emocional para isso, para a gente enxergar. Mas esse apelo emocional pode ser o que desencadeia exatamente a ilusão. Então a gente viu que ele expôs, mas acha que vai dar tudo certo, acha que está tudo bem, que, né, não há motivos para preocupação, ou então cai num outro nível que é entrar no extremo alarmismo daquilo que veio à tona e já sai aí, né, pelas internets afora propagando o fim do mundo segundo a tecnologia. Então a gente precisa ir além dessas miragens para a gente saber exatamente o que faz, como lida, porque é o Plutão passando mais uma vez, né, fazendo aquele balanço do que ele deixou no finalzinho de Capricórnio, então também está mexendo com aqueles temas, mas principalmente
Agora é a vez do signo de Aquário. Ali também a gente vê que tem um trígono com Mercúrio. Então as ideias, né? A gente pode aproveitar o Mercúrio passando em Touro. A gente pode aproveitar essas habilidades mais objetivas, práticas do signo de Touro, trazendo para o Mercúrio e aplicar, né, de fato, para solucionar aquilo que o Plutão mostrou. Porque daqui um tempo, lá em janeiro, dia 20 de janeiro, para ser mais exato, de 2024, ele vai entrar novamente no signo de Aquário. Então, esse prazo aí que ele está dando para a gente refazer essas coisas, né, olhar para o estrago que ele já causou, entre aspas, né, ver o que está exposto ali e atuar para solucionar aquilo, a gente tem que usar essas ideias, usar a comunicação. Então é falar de forma objetiva, de forma prática, né? Focado nas habilidades técnicas, naquilo que realmente precisa ser feito. Porque a gente está falando de signos do elemento terra, então da materialidade em si, que precisa dessa atuação nossa dentro daquilo que ele mostrou. Então não adianta só ficar achando que, né, ou que é o fim do mundo ou que vai dar tudo certo sem ter nenhum embasamento material. E isso está mostrado aqui por esse... Só que é um trígono, né? E aí aquela coisa que eu sempre falo, aspecto fluente a gente não dá nem bola, mas tem essa possibilidade. Não é que essa é a última chance que a gente tem. Vocês vão ver que mais para frente tem outros trânsitos. Ele vai ingressar definitivamente no dia 19 de novembro de 2024. Então ele vai fazer mais um ingresso e uma retrogradação nesses graus iniciais. Então é a chance que a gente tem de corrigir tudo aquilo que já foi exposto, para que quando ele entre em definitivo a gente já tenha uma situação melhor do que a gente tem hoje. Fica meio distante, mas ele forma uma oposição com a Vênus ainda. Né? A Vênus quando ingressou em Leão. Então está dizendo que se a gente fizer tudo o que eu disse, né, de acordo com essas energias, de olhar de verdade, de transformar aquilo que ele expôs, né, o lado pútrido que ele deixou à mostra, pode refletir em ganhos financeiros, beneficiar de verdade essa parte dos relacionamentos, e também dessa parte dos ganhos mesmo, né? Porque às vezes a gente fala muito disso e acaba sendo o foco principal de tudo, né? Tanto a tecnologia quanto... Na verdade eu vou falar mais sobre tecnologia, né? Mas ela está muito voltada para trazer lucros. E esses lucros a gente está vendo aqui que pela oposição, que é um aspecto de gangorra, apesar de estar a 5 graus de distância, eu ainda vou considerar porque a Vênus ela tem muito brilho, ela está muito próxima. Mas a tendência é que ela oscile para cá, para o lado do Plutão, e também para o lado daqui, da casa 2. Né? Então a gente vê que caiu até na casa 2 a Vênus. Então depende muito da gente lidar dessa forma que eu falei com esses temas todos para melhorar. O ascendente caindo a 23 graus de Libra com o Sol conjunto, né? Então incorporar esse dinamismo, incorporar essa necessidade de liberdade que está sendo irradiada pelo próprio Sol, iluminada pelo Sol. Aqui a gente tem a clareza que talvez falta aqui em cima para enxergar as coisas. A gente precisa trazer essa clareza como humanidade. Não estou falando de... Aqui a gente está falando de um planeta que é transpessoal, então não está além da esfera individual. A gente, enquanto humanidade, precisa trazer essa clareza para enxergar de fato esse ponto todo que o Plutão expôs e a partir dali fazer o que for necessário para melhorar, para que quando a gente tenha um ingresso definitivo, a gente ingresse de uma outra forma. O meio do céu caiu em Áries, né? A bússola aí desse período, dessa retrogradação, pedindo que a gente tenha também ousadia, coragem, pioneirismo, busque a independência, o que pode ser conflituoso com essa leitura que eu acabei de fazer, porque se eu estou falando de coisas mais... precisariam mais da energia de Libra do que da energia de Áries, por assim dizer. Porque o Áries ele vai falar, não, vamos progredir mesmo, vamos avançar, porque ele é desbravador, ele é corajoso, ele é audacioso, e muitas vezes vai trazer publicamente essa força guerreira para brigar e evitar fazer o que precisava ser feito, que era justamente corrigir todos esses pontos
que foram expostos. Agora, pode ser que essa retrogradação em si não traga o efeito esperado, mas as próximas sim. Né? A gente tem mais uma ano que vem, no dia 2 de maio, então pode ser que ainda não seja o suficiente por todas as forças que estão desenhadas aqui, mas que a gente já comece a tirar uma liçãozinha e outra. Pelo menos vocês aqui que me acompanham no canal, eu tenho certeza que vão ficar com o radar aí mais alerta impossível, mas que a gente ainda precise passar por esse período até maio do ano que vem para a gente aí sim tomar a medida necessária, tomar as atitudes necessárias para melhorar e atuar naquilo que foi exposto, não no sentido de esconder ou simplesmente admitir o erro publicamente e deixar por conta disso mesmo, né? Que cabe aqui nessa posição do meio do céu, mas no sentido de atuar para melhorar e transformar e limpar, fazer a purga, fazer a limpeza que o Plutão está pedindo da gente. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala da retrogradação para a gente entender o que outros potenciais a gente pode considerar nesses temas que o Plutão deixou à mostra para a gente. E aí eu separei algumas notícias, né, que coincidem ali mais ou menos com um pouco antes do ingresso, após o ingresso e após a retrogradação. E a gente vai ter que falar hoje muito sobre tecnologia, porque é um dos temas principais que o Aquário representa e é um dos temas que mais está sendo ventilado. Então, um dos sinais, como eu chamei esse vídeo, né, como eu falei, sinais de Plutão em Aquário, um dos principais é essa tecnologia, essas novas fronteiras que estão sendo desenhadas principalmente pelas inteligências artificiais. A gente vai ter que falar mais dessas coisas todas hoje. Porque a gente está vendo que já está dando um monte de rebuliço aí, de impactos, que a princípio a gente não estava preparado, tudo é muito novo, então tem um monte de gente já falando, causando aquela enxurrada de informação que mais confunde. Só que o objetivo aqui não é necessariamente esclarecer isso, mas ver como a gente está alinhado, né, com esse ingresso de Plutão em Aquário, e à medida que as coisas vão vindo à tona e a gente vai tomando conhecimento, a sociedade vai tomando conhecimento e vai se discutindo cada vez mais. Não é necessariamente porque Plutão ingressou em Aquário que está acontecendo isso. O assunto da inteligência artificial já é uma coisa bem velha, só que ganhou, né, proporção pública de todo mundo tomar conhecimento recentemente. Então, o que a gente precisa fazer? Não é porque o Plutão ingressou em Aquário que surgiu a inteligência artificial. Ela já existia antes e o Plutão está mostrando, trazendo à tona alguns aspectos que não me parecem tão legais como a gente pensava inicialmente. E agora a gente vai ter que falar um pouco de data, né? Então vamos prestar um pouquinho de atenção. No dia 23 de março foi o ingresso de Plutão em Aquário. No dia 14, né, mais ou menos 9 dias antes do ingresso, a gente teve a notícia de que seria lançada uma nova versão do ChatGPT. Para resumir, o ChatGPT é uma espécie de chatbot, né, que cria ali respostas à medida que a gente vai perguntando coisas, vai pedindo tarefas, né, pedindo que ele realize tarefas, ele faz essa interface e ele gera, né, ele é uma inteligência artificial considerada como criativa, então ele gera muita informação, ele gera as coisas que a gente joga ali. E o que existe hoje público, né, aliás, o que existia na época público era o 3.5, que já tinha avançado muito. Se quem não estava acompanhando, né, ou quem não é da área de tecnologia como eu sou, vai ter uma certa dificuldade para perceber o avanço, mas é muito avançado, gente. É similar à invenção da internet, o momento que a internet é difundida para todo mundo. Então esse é o grau, né, que se imagina que é o impacto que isso vai causar. Né? Vai mexer com muita coisa, com trabalho, com funções, a forma como a gente interage, muita coisa vai ser mexida a partir daí. E no dia 14 de março foi anunciada a nova versão. Então eu separei essas notícias porque elas estão muito relacionadas com o trânsito de Plutão, sempre Plutão fazendo algum aspecto
e muito próximo ali do momento do ingresso ou da retrogradação, então tem tudo a ver com esse momento em que Plutão entrou em Aquário e trouxe isso tudo à tona. No dia 14 foi lançada essa nova versão do ChatGPT e no dia 16 de março, vamos vendo, né? Próximo ali do ingresso, é divulgado um relatório sobre as capacidades do ChatGPT-4. Só que com um pequeno detalhe, tinha uma informação lá que não sei se passou despercebido ou se foi deixado para depois, ela vai aparecer também aqui na nossa linha do tempo, mas a princípio estava se falando de um estudo que foi feito sobre segurança dessa IA, que a gente vai ver mais para frente. Então no dia 16 sai esse relatório, meio que a gente não presta muita atenção, né? Plutão já está ali finalizando, prestes a entrar em Aquário, então a gente não prestou tanta atenção, ou isso só foi convenientemente divulgado depois. Não dá para afirmar, mas o que a gente tem é isso, né? A notícia é divulgada naquela data e o quão perto do ingresso a gente está. E aí só no dia 24, esse pequeno detalhe lá do relatório foi noticiado no mundo inteiro, que era o fato do ChatGPT ter enganado o humano, ter se passado, veja bem, uma inteligência artificial se passando por um humano, né? Enganando uma outra pessoa para ela concluir uma tarefa que foi pedido. Foi um estudo controlado porque eles tiraram as travas de segurança, para não entrar muito nas tecnicidades da coisa, mas eles tiraram essa trava de segurança e pediram para ele resolver algo que a gente está muito acostumado, que é aquele CAPTCHA, né, que é falar se o que é um ônibus, o que é uma moto, né, o que é uma faixa de pedestre, enfim. Ele, por si só, não conseguia interagir. O que ele fez? Ele entrou num site para contratar alguém para prestar um serviço para ele resolver esse CAPTCHA. A pessoa meio que desconfiou ali, perguntou se não era uma inteligência artificial pedindo isso. E aí que vem a grande questão. O ChatGPT disse que ele era humano. Então, isso é o quão, assim, maluco a gente está lidando com essa tecnologia nova, né? Ela já consegue se passar por nós, então aí já abre um precedente muito grande. E aí acho que essa notícia pegou todo mundo, né, assustado, deixou todo mundo assustado. Ninguém tinha lido aquele relatório lá do dia 16 que tinha mais de 100 páginas. E no dia 28, com Plutão quadrando os nodos, né, os famosos nodos que todo mundo fala da energia kármica e tudo mais, mexendo, portanto, então, com o futuro, com o destino da humanidade, é divulgada uma carta assinada por mais de 1000 pessoas, né, pedindo para se parar o desenvolvimento de novas versões das IAs acima do ChatGPT-4. Mas isso só acontece lá no dia 28. Então ele já traz assim a importância, né, do que vem a ser isso. Né, 28/3 ali, 5 dias depois do ingresso, né, a gente vai se dar conta de que existe algo. Então o efeito é esse, né, trazer à tona, ficar visível para a gente tentar lidar com isso a partir de agora. E essa carta causou comoção, né? Todo mundo ficou meio assim, porque além de tudo fazia um quincúncio de Lua que está também conjunto a Marte. Então o emocional e também a atitude, né? Tomar atitude, ou seja, pare imediatamente o desenvolvimento. Algo veio à tona, a ação tardia foi pare o desenvolvimento, não façam nada por mais 6 meses até a gente entender, até a gente regular, etc. Então é isso que a gente está lidando, né? O Plutão está mostrando as coisas. Eu espero que esteja conseguindo acompanhar, porque é um pouco, né, cheio de detalhes, cheio de informação, mas é para passar essa ideia geral de que já veio à tona nesse primeiro momento. E isso foi antes da retrogradação, né? Pós-retrogradação, não sei se vocês vão lembrar, mas no vídeo do ingresso eu falei muito sobre a Deep Web, sobre a Dark Web, que são níveis da internet onde nós, né, que navegamos aí usando Google, usando ferramentas ditas padrões, não chegamos, porque lá tem de tudo quanto é coisa. Então muita coisa ali que é mantida, né, não indexada nos buscadores até para preservar a saúde mental da gente. É simples assim, porque lá nessas partes mais sombrias da internet, vamos falar assim, tem de tudo. Crimes e um monte de coisa acontecendo ali
E, né, claro que todo mundo tem ciência disso, as inteligências, né, as agências têm ciência disso, mas é muito difícil combater porque isso está difundido. O interessante é que após essa retrogradação, teve a notícia lá do Discord, né? Um caso a respeito da ferramenta Discord, que é uma espécie de rede social também ali, para a gente se comunicar, né? Tem servidores, tem canais, e isso acontece de uma maneira mais fechada, não é tão aberta quanto as outras redes. Então isso veio à tona sobre os crimes que estavam sendo cometidos por jovens aí no Discord. E a reportagem que acho que mais ganhou proporção, pelo que eu entendi, eu não acompanhei na época, foi uma reportagem, uma matéria lá do Fantástico no dia 25/6. Ou seja, já tinha passado bastante tempo aí desde a retrogradação e novamente a gente teve uma quadratura de Plutão com o nó do sul, nó do norte, a cabeça e cauda do dragão mexendo mais uma vez com o futuro, né, o destino da humanidade. Isso não é tudo, né? Se eu fosse falar de tudo, eu ia ficar aqui dias, né, só levantando datas, trânsitos. Vocês viram que eu fiz uma correlação do que estava acontecendo no céu naquele dia e praticamente todas têm algum aspecto com Plutão. Então não só a questão dos nodos, mas também teve a Vênus, né? Ou seja, envolve financeiro, envolve relacionamentos, tudo isso que já foi mostrado só por essa pequena amostragem que eu trouxe aqui, né, para a gente analisar e fazer essa relação. Então, lembrando sempre, não é porque o Plutão fez o planeta, não sei o que, não. Aquilo ali é um indicador de que algo seria, né, mostrado para a gente e de fato foi. Agora, o que a gente tem que fazer é atuar para corrigir isso que foi mostrado. A tecnologia é um problema? Não, mas a gente precisa entender, precisa aprofundar, né? Porque o Plutão mostrou que não está tão assim. E uma coisa que se falava muito sobre inteligência artificial, o próprio Stephen Hawking falava, é que se tinha que ter uma espécie de governo internacional, né? Não é, pelo amor de Deus, não vem com aquela coisa de nova era, nova ordem mundial, não é isso. É como se fosse uma espécie de ONU que ia regulamentar a inteligência artificial antes que ela ganhasse proporção. A grande polêmica, para quem não acompanha ou não é da área, é que ela já ganhou proporção, o gênio não volta mais para dentro da lâmpada e a gente precisa lidar com aquilo que foi mostrado, com esses efeitos para que a gente possa melhorar. E os períodos de retrogradação vão servir exatamente para isso, para que a gente tome consciência, para que a gente atue, né? Talvez lá, como pediu a carta, né, pare durante um certo tempo para a gente aprofundar e discutir e debater as implicações, porque nós não estamos falando só de uma tecnologia que a gente brinca, vai muito além disso, ela vai mudar totalmente a nossa relação com o mundo, com as profissões que correm sérios riscos. A mudança vai ser muito drástica, muito brusca, né? Uma ruptura uraniana, mais uma vez, e a gente ainda não está preparado. Então, a gente ainda está tentando entender as redes sociais e o efeito que elas trouxeram, e agora já vem a inteligência artificial tomando essa proporção enorme, então é por isso que vai se falar muito. E outra coisa, a gente só vai falar, não aqui no canal A Sua Libertação, porque a gente tem muita coisa para falar, mas nas notícias, principalmente esse assunto tende a dominar de agora em diante. Do final do ano até o ano que vem, principalmente até o ingresso de Plutão em Aquário no dia 19 de novembro de 2024, deve-se falar bastante sobre esse assunto, porque a gente tem muita coisa para discutir e muitas definições para fazer para, de fato, saber se a gente vai atuar para melhorar e mitigar todos esses riscos que já foram mostrados, ou se a gente vai simplesmente lidar com o que foi exposto, né? Meio que um esgoto correndo a céu aberto e ninguém liga. Então é mais ou menos isso, né? O impacto que isso vai causar. Como eu falei, esse foi um dos temas que eu escolhi dentro do signo de Aquário, mas poderia falar de outros tantos, mas só para mostrar o efeito e só para mostrar com o que a gente está lidando quando eu disse que o ingresso de Plutão em Aquário era um movimento, né, um passo em direção ao mundo totalmente desconhecido. E, como eu sempre gosto de chamar a atenção, fase de transição para a era de Aquário,
tudo isso tem um grau aí de importância máxima, né? Porque a gente está deixando aí, construindo bases do que vai ser a sociedade humana no futuro. Então é por isso que tem toda essa importância, é por isso que eu quis fazer esse vídeo. Espero que tenha sido útil mais uma vez para a gente entender como que essas mudanças todas estão afetando o nosso mundo. Ah, e nem preciso dizer, né? Que no meio disso tudo ainda tem gente querendo que o mundo volte a ser o que era lá em 1900, início do século 1000 ou até medieval, enfim, não dá mais, né? Os desafios só aumentam e a nossa capacidade de lidar com eles está diminuindo cada vez mais. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser entender mais como essa retrogradação pode estar afetando o seu mapa natal, tem o link na descrição para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo que ela zele por nós sempre.